Sejam bem-vindos a mais um podcast. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre uma lei que ainda é pouco conhecida na nossa sociedade, a Lei de Acesso à Informação. Infelizmente, poucas pessoas conhecem a existência dessa lei. E para provar isso, a nossa equipe fez uma pequena enquete com algumas pessoas perguntando se elas sabiam da existência dessa lei. Você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? Nunca ouvi falar, mas eu acredito que seja uma lei que permite acesso à informação. Não sei. Ah, pertinente! Pode dizer pra gente se você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? Não sei. Você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? Não. Você sabe? Não tenho a mínima ideia. Você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? Dá pra tirar. Menor ideia. Como vimos, o resultado é que a maioria das pessoas não conhece essa lei. Isso é muito ruim, porque é uma lei muito importante que poderia nos auxiliar a saber mais sobre o funcionamento do nosso país, e ela não é do conhecimento da maioria. Pensando nisso, nós, da equipe do Beco com Saída, resolvemos montar um podcast para esclarecer muitas dúvidas que ainda temos sobre esse tema, e nada melhor do que aprender de forma descontraída, não é? Por isso, vamos tirar todas as dúvidas através de uma sketch bem divertida. Vocês estão prontos? Vamos lá! Você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? Beco com Saída! Beco com Saída! Beco com Saída! Bem, no podcast de hoje iremos falar de uma lei pouco conhecida entre nós, pouco falada e discutida, mas muito importante para facilitar a vida das pessoas em nossa sociedade: a Lei de Acesso à Informação. Você sabia que existe uma lei que te permite saber informações sobre dados do funcionamento de órgãos públicos? Isso é a Lei de Acesso à Informação, não é? Isso mesmo. Para ter transparência entre o governo e os cidadãos, né? É isso aí. E Malu, sabe do que se trata essa lei? Gente, não! Eu nunca tinha ouvido falar. Vocês podem me explicar? Bem, a Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito previsto na Constituição. Qualquer pessoa pode solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos de todos os entes e poderes informações públicas por eles produzidas ou custeadas. Mas que tipo de informação, gente? Essas informações são dados, podem ser ou não ser processados, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, registrados em qualquer suporte ou formato. Mas essa lei, entretanto, prevê algumas exceções ao acesso às informações, justamente aquelas cuja divulgação indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado. E eu preciso justificar meu pedido? Me expliquem um pouco mais. Não, é proibido exigir que o solicitante informe os motivos de sua solicitação. Entretanto, o órgão ou entidade pode dialogar com o cidadão para entender melhor a demanda, de forma a fornecer informação mais adequada à sua solicitação. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, um direito nosso, mas podem ser cobrados os custos dos serviços e dos materiais utilizados na produção e envio de documentos. Neste caso, o órgão deverá disponibilizar ao solicitante um guia de recolhimento da União, conhecido como GRU, ou documento equivalente para que ele possa realizar o pagamento. Uma coisa que eu sempre me pergunto, nós podemos ter acesso à informação dos órgãos públicos? Por exemplo, se eu quiser pedir um documento legislativo, do judiciário, do executivo, eu posso? É isso aí. E de todos os níveis do governo, federal, estadual, distrital ou municipal. Mas isso vale para todos os documentos? Cadê nossa privacidade? Qualquer um pode ver meus dados? Calma, Malu. Tudo menos as informações pessoais e exceções previstas na lei. Existem informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Exatamente, as informações sigilosas. Existem muitas divergências sobre os limites entre informação pública e informação sigilosa. Sabia que em 5 anos, mais de 42 mil pedidos de informação foram negados por serem considerados dados pessoais ou documentos sigilosos? E as empresas privadas também estão sujeitas a essa lei? São entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Bem, o artigo 9º da Lei de Acesso instituiu como dever do Estado a criação de um ponto de contato entre a sociedade e o setor público, que é o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. São funções do SIC atender e orientar os cidadãos sobre pedidos de informação,
informar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à informação, receber e registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes. Cada órgão e entidade do poder público deve se estruturar para tornar efetivo o direito de acesso à informação, sendo obrigatória a instalação do SIC, pelo menos em sua sede, em local de fácil acesso e identificação pela sociedade. Caraca, gente, agora que eu lembrei, tem uma música que fala exatamente disso. Sabe aquela música que eu te mandei ontem, Laís? Que tal se a gente cantasse pra Malu? Eu acho que aprender com arte é muito mais legal. Você vai amar, Malu. Poxa, que legal. Cantem pra eu ver. Todo dia eu fico sem saber, mesmo quando eu olho o noticiário da TV. Ouço rádio, cadê a informação? Ficar desinformado não é mole, não. Se alguma coisa acontece, eu tento descobrir. Não sei aonde vou, não sei aonde ir. Faz tudo certo e presto atenção. Ficar desinformado, não é mole, não. Por isso eu compro revistas e jornais, porque desinformado ainda mais? Oh, eu quero saber o que acontece e a gente não vê. Oh, eu quero saber o que acontece e a gente não vê. Todo dia eu fico sem saber, mesmo quando eu olho o noticiário da TV. Ouço rádio, cadê a informação? Ficar desinformado não é mole, não. Por isso eu não compro revistas e jornais, porque ficar desinformado ainda mais. Oh, eu quero saber o que acontece e a gente não vê. Oh, eu quero saber o que acontece e a gente não vê. E a gente não vê. E a gente não vê. Mas de quem é essa letra, meninas? Quem escreveu a letra foi o artista Amsterdã. Se você quiser, você pode encontrar no site letras.mus. É só procurar pelo título da música, que é Desinformação. Mas infelizmente você vai achar somente a letra. A música oficial ainda não tem som. E como vocês fizeram pra a música ficar direitinho assim, com a letra, com a batida e com a melodia? Ah, Malu, é que nós gostamos demais da letra da música. E resolvemos colocar um pouco da nossa imaginação para funcionar. Escolhemos a batida de rap por ser um ritmo musical muito usado para fazer críticas sociais, né? E quanto à melodia, tentamos pegar um pouco das referências de MCs que nós gostamos. E aí, o que você achou do resultado? Eu amei essa música, ela tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho que me identificar para pedir acesso às informações? Sim, pois caso a ouvidoria precise de mais informações ou esclarecimentos, ela possa entrar em contato com você. A lei está certa, mas você pode requerer que o seu pedido seja tratado com sigilo. Isso é muito importante, pois em alguns casos pode ser perigoso para a pessoa que pede a informação, principalmente quando são assuntos que mexem com o interesse de outras pessoas. É verdade, porque se não houver uma proteção a quem solicita a informação, as pessoas poderiam ficar com medo e não solicitar, né? Verdade, e com essas informações podemos descobrir muitas coisas, como por exemplo, corrupções no sistema público. E se eu pedir, demora muito para chegar uma resposta para o meu pedido? O tempo médio de resposta é um pouco mais de 13 dias, mas a lei dá o limite de até 30 dias. Isso é o que eles falam no site do governo, porque na verdade, eu vi na internet o relato de uma ONG sobre um caso de pedido de informação sobre o impacto ambiental de uma construção que a resposta chegou quando a obra já havia sido concluída. Outra coisa que eu percebi é que existem muitas reclamações sobre a alta taxa de resposta de baixa qualidade a pedidos de informação. Deve ser por isso que o atendimento é mais rápido do que o estipulado, né? Não adianta só ter acesso à informação. Isso precisa ser feito em tempo hábil para que você consiga ter uma participação efetiva e, quem sabe, até uma mudança. Mas, gente, e se meu pedido for negado? Você vai receber uma resposta com os motivos de seu pedido ser negado. E você pode tentar de novo. Você tem prazo de 10 dias para ir contra a decisão. Aí o recurso será dirigido ao presidente do tribunal, que decidirá no prazo de 5 dias. Essa é uma lei relativamente recente, não é? Essa lei entrou em vigor em 2012, ou seja,
5 anos até o ano que estamos, 2017. Cara, eu tava pesquisando e vi que os órgãos do governo federal receberam cerca de 490 mil pedidos de acesso à informação, e destes, 99% foram respondidos. Nestes 5 anos, só em órgãos federais foram feitos quase 500 mil pedidos com base na norma. Há uma média de quase 300 pedidos por dia para o governo federal, mas ainda é baixa a aplicação da lei nos órgãos públicos estaduais e municipais. Mas quando eu dei uma pesquisada na internet, eu vi que o número de pedidos de informação está crescendo. Sim, apesar de deficitário, o acesso à lei tem aumentado. Mais gente tem procurado saber como ela funciona e se apropriado dela. O mais legal é que os pedidos de informações estão sendo formulados não apenas pelas ONGs e os jornalistas, mas também pela própria sociedade que está começando a se valer deste direito. Eles também estão publicando informações nos sites. É dever dos órgãos e entidades públicas promoverem, independente de requerimentos, a divulgação em locais de fácil acesso. Que bom que a internet pode ser uma plataforma para o povo ter contato com o que se passa no governo, né? O mais legal é que o nosso direito está sendo respeitado. Ah, Laís, mas nem de todos, já que nem todos têm acesso à internet, né? É verdade, infelizmente a internet ainda não é acessível para todos. Mas ainda assim, é positivo que haja transparência ativa. Isto é, quando os órgãos divulgam de forma fácil, eficiente e constante estatísticas e dados de interesse público em sites. Isso evita também que vários pedidos de informação sobre o mesmo tema sejam realizados, poupando o trabalho para os órgãos públicos. Embora seja uma medida importante, precisamos de outros para que sejam de acesso geral. Muitas pessoas não têm acesso à internet. Talvez um ponto físico pudesse ser uma boa, né? Ótima ideia! Precisamos também da criação de um órgão nacional independente e especializado, que possa implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação em todas as esferas e níveis de poder, porque ainda não existe um órgão especializado para implementar e fiscalizar a Lei de Acesso à Informação. Sério? Então quem cuida disso atualmente? A Controladoria Geral da União, mas o problema é que ela tem sido enfraquecida, com isso perde seu poder. Mas essa lei é respeitada nos tribunais? Então, Malu, ainda existe uma certa dificuldade de ser aplicada, seja por falta de recursos ou até mesmo por muitos acharem que essa lei não é importante. Isso é um grande problema, pois essa lei é um direito nosso. O sistema judiciário é que tem mais dificuldade de se adaptar à Lei de Acesso à Informação, como se ele não devesse uma satisfação, não estivesse sujeito ao controle social. Vimos que no judiciário, principalmente no nível estadual, o índice de não resposta em 2016 foi de 56%. E vocês sabem quais são as áreas que essas informações são mais procuradas? Cara, nesses 5 anos, foram nas áreas de Fazenda, Previdência, Saúde, Educação e Gestão Pública. Um levantamento da Controladoria Geral da União diz que só 16% dos municípios brasileiros respondem corretamente a pedidos feitos por meio da Lei de Acesso à Informação. Eu soube que teve uma pesquisa realizada em 2016 que enviou anonimamente 4 perguntas ao Serviço de Informação ao Cidadão dos estados e cidades. Foram analisados 26 estados, Distrito Federal e 2.328 municípios brasileiros. Dos governos atuais, 10 obtiveram nota máxima e a maioria conseguiu nota acima de 8. Só o Rio de Janeiro que ficou com nota 5 e o Amapá com nota 0. Mas eu vi que o Amapá só criou uma norma estadual para regulamentar a Lei de Acesso em março de 2017. É verdade. A Lei de Acesso à Informação ainda sofre muito descaso. Cara, me lembrei que, segundo o balanço do Ministério da Transparência, a maioria dos pedidos de informações vieram dos moradores de São Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Desses, a maioria era homem com nível superior completo. Nossa, mas isso mostra que essa informação ainda está muito centralizada, né? Alguns pedidos de acesso à informação tiveram repercussão nacional, como o daquela estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, que solicitou à instituição os nomes dos bolsistas entre 2011 e 2015. Lembra? Sim, ela descobriu muitos pagamentos indevidos. A descoberta contribuiu para a Operação Research. Existem muitos outros casos que só foram possíveis de ser questionados ou solucionados por causa do uso da Lei de Acesso à Informação, como, por exemplo, a divulgação socioambiental da usina de Belo Monte, a publicação da lista suja do trabalho escravo e a divulgação de informações sobre o uso de agrotóxicos. Isso, também existe muita gente que usa a Lei de Acesso à Informação para ter base para teses e estudos. As pessoas precisam compreender que têm direito à informação, precisam ser treinadas para os mecanismos de transparência. Ter orientação, sabe? Precisamos de estimular a consciência e participação popular. E até a desconfiança do cidadão em relação ao poder público.
Então, essa lei precisaria ser mais divulgada, né? Sim, assim as pessoas poderiam ficar mais inteiradas no que acontece nos órgãos públicos, que pelo menos na teoria eram para representá-la e visar o melhor para a sociedade. Como disse Dalai Lama, a falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança. Verdade. E meninas, eu tava olhando aqui no meu celular e acabou de sair uma notícia exatamente sobre o que estávamos conversando. Nossa, que coincidência! O que aconteceu? Parece que um homem chamado Sérgio Luiz Gadini pediu um requerimento para o acesso à informação junto à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e não foi atendido. Ele solicitou informações sobre o transporte público do município e não teve resposta do Executivo Municipal. Nossa, que chato! O sistema ainda é muito falho, né? E depois, o que aconteceu? Parece que o Tribunal de Contas determinou que o município do Paraná observasse os artigos da Lei de Acesso à Informação. E, em sua defesa, o prefeito de Ponta Grossa, cidade que aconteceu isso, afirmou que encaminhou as informações ao representante após receber esse comunicado do tribunal. Além disso, ele disse que no site da prefeitura constam todas as informações sobre as contas municipais. Mas mesmo tendo dito isso, o representante que pediu a informação afirmou que as informações solicitadas não estavam disponíveis no portal da transparência do município e que ainda não tinha recebido qualquer resposta do ex-prefeito da cidade. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, que é responsável pela instrução desse processo, ressaltou a importância da transparência na administração pública e frisou que o solicitante, que pediu a informação, só obteve resposta após provocar a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Caramba! E como terminou essa história? Por fim, o Ministério Público de Contas concordou com o posicionamento da coordenadoria, mas considerou que, diante da impossibilidade de fornecer algumas informações, a Prefeitura deve esclarecer as suas razões e indicar aos interessados os meios possíveis para obter esses dados. Essa reportagem eu encontrei no site diariodoscampos.com.br. Depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar o site para vocês poderem ter acesso à reportagem completinha. Então, a gente viu nesse podcast que a transparência precisa ser regra e não exceção. A Lei de Acesso à Informação está melhorando em vários aspectos, mas ainda tem muito que melhorar. Ela ajuda no combate de ações erradas, como nos casos de corrupção e etc. Além de informar detalhes de acontecimentos ocorrentes na nossa sociedade. Mesmo com o aumento da informação, ainda há muitas pessoas sem o acesso a esse tipo de recurso. Mas mesmo com o aumento da informação, ainda há muitas pessoas sem acesso a esse tipo de recurso, como o caso das pessoas que não têm acesso à internet. Por fim, se o governo divulgasse mais a existência dessa lei, as ações do sistema público poderiam se tornar mais transparentes e confiáveis, caminhando assim para uma sociedade mais justa para todos. Ouça também o Beco com Saída sobre diferenças entre sistema público, estatal e privado. Sintonize nos outros episódios do podcast Beco com Saída. Até o próximo podcast. Agradecemos aos ouvintes e a todos que colaboraram para a realização do podcast Beco com Saída, em especial ao apoio técnico de Felipe Creton, do Centro de Produção Multimídia da ECO, e dos colegas de turma que fizeram as vinhetas: Matheus Faglioli, Kim Queiroz, Letícia Cruz, Maria Paula Dognani, Laís Torres, Ricardo Pessoa, Matheus Nascimento, Murilo Eli, Maria Luísa Coropos e Juliana Varenga. E também queremos agradecer a você, nosso querido ouvinte. Esperamos que o nosso podcast tenha despertado em você a vontade de saber mais sobre esse assunto e procurar seus direitos cada vez mais. Deixamos aqui também o nosso agradecimento à professora Janaíne Aires, da disciplina de Comunicação à Realidade Brasileira, pela colaboração na produção do conteúdo desse podcast. Esse podcast foi produzido pela disciplina de Comunicação à Realidade Brasileira do curso de Comunicação Social da UFRJ. Esse podcast foi realizado pelas alunas Juliana Alvarenga, Laís Torres e Maria Luísa Coropos da turma S1.